capítulo 15, versículo 6, aqueles que querem para o céu, leiam juntamente comigo. Diz assim: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Vamos contar até 3 e repetir para guardar no coração e na memória aí. 1, 2, 3 e... creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Queria ler mais um texto. Vai lá para o outro extremo da sua Bíblia, lá para o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Quanto mais você maneja a sua Bíblia, mais fácil você vai encontrar os versículos, né? Achei um tempo que o pregador vai falar: abra a sua Bíblia no livro tal, capítulo tal, você já abriu de primeira, já cai lá. Isso aí é espada afiada. Isso aí não é para qualquer um, não. É só para quem gosta mesmo. 11:8, Hebreus, lá no finzinho da Bíblia. Encontraram? Acharam? Glória a Deus! Versículo 8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso, coloca a Bíblia na cadeira aí, dá as mãos novamente. Vamos fazer mais uma oração, porque, irmão, se tem uma coisa que o diabo quer atrapalhar na reunião, é a hora da palavra. Não sei, é a hora que crente fica com dor de barriga, dá uma bebedeira de água, para lá e para cá as crianças ficam ouriçadas, porque o diabo não está preocupado só de você ficar cantando e louvando. Mas a partir do momento que a profecia é ministrada, o inferno se arrepia. A Bíblia diz: sem profecia, a profecia era o termo para chamar a palavra de Deus na época da igreja neotestamentária, a igreja primitiva. Então, quando falavam de profecia, estavam falando da palavra de Deus, não do dom de profetizar. E a palavra de Deus nos diz: sem profecia a igreja o povo se corrompe, tá? Cuidado, igreja que não enfatiza, não se preocupa com que os membros estejam aprendendo no estudo bíblico, esteja fazendo discipulado. Você pode ficar ligado aí, irmão, que tem trabalhar de Satanás por trás. Porque o melhor culto para a nossa edificação é o do estudo e o da oração. Isso aqui é só para a gente cultuar, adorar a Deus e receber. Mas o que alimenta a gente é ensino e oração. É nessas horas que a gente vê quem quer ser crente mesmo. Porque num culto de oração não tem esse tanto de gente aqui não, pastora. Muito menos num culto de estudo. Mas no reteté, no profetizar, no glória a Deus, na hora que está a equipe de louvor, o coral cantando, tem gente, né? Mas eu não posso deixar de falar isso para você. Eu sei que você quase não lê a Bíblia na sua casa, entendeu? Então, venha para os cultos de ensino e de oração, para que o diabo não te derrube, para que você não venha colocar a culpa nos outros, mas, né, permanecer de pé e saber que isso é resultado da sua fidelidade. Amém? Então, ainda estão querendo ouvir a palavra? Graças a Deus por isso, tá? Então vamos orar. Deus amado, santo, eterno, te louvamos, te engrandecemos, porque tu és fiel. Deus, obrigado por cada vida aqui presente. Isto é sinal de que o Senhor ainda está salvando, está libertando, está escrevendo nomes no livro da vida. Deus, eu te agradeço, Pai, por esta reunião, e te peço que o teu poder seja manifesto aqui, que a tua graça seja notória na vida daqueles que vieram buscar algo de ti, algo do céu, algo, meu Pai, que não vem de homens falhos, ó Senhor, mas vem do trono do Todo-Poderoso Deus. Pai, capacita-me mais uma vez. Eu repreendo já o cansaço, as retaliações físicas, e peço, Senhor Deus, uma restauração.
Peço, meu Deus, também anjos aqui, nos auxiliando mais uma vez, porque hoje pode ser o nosso último dia na sua casa, e nós queremos dar a nossa melhor adoração. Aqueles que vão ser abençoados, glorifiquem a Deus. Aqueles que estão aqui por causa daquele que vive e reina para todos sempre, glorifiquem. E eu preciso de ouvir que você que é cheio do Espírito Santo, adore, glorifique, exalte o nome do Senhor. E se foi batizado de verdade no poder do Espírito, não cesse de falar em línguas estranhas, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Esses dias eu estava pensando em um dom que a gente não ouve mais, quase não se vê, e eu tenho visto que ele está se tornando cada vez mais raro. São os cânticos espirituais. Há 10 anos atrás ainda eu me lembro que nas nossas reuniões, quase todo culto, ou seja, toda semana tinha algum crente tomado pelo Espírito Santo e começava a cantar em cânticos espirituais, louvores em línguas estranhas. E eu não estou mais vendo isso. E eu fico preocupado, porque isso pode ser sinal de que a apostasia está crescendo no nosso meio. Nós não estamos mais tão amigos do Espírito Santo como éramos antes. Mas para contrapor essa questão de apostasia, de pessoas se apartando da fé, largando a Jesus, graças a Deus a Bíblia diz que nos últimos dias também teria um remanescente, uma igreja que seria cheia do poder de Deus, porque a igreja do arrebatamento é uma igreja de autoridade, de unção, que ama Jesus, que gosta de pregar o Evangelho, que é cheia dos dons espirituais e da santidade de Deus. E eu creio que há remanescentes. Eu falei disso, eu me arrepiei. Sinto que Deus quer levantar crentes mesmo que amem a Ele, que renuncie tudo para estar desmascarando a Satanás e dizendo que só Jesus é o Salvador. Agradeço a Deus, porque hoje também pode ser o dia da sua cura, o dia do seu arrependimento, o dia que Deus vai entrar na sua vida e vai mudar, para melhor. Eu creio nisso. O texto que nós lemos se refere a nada mais, nada menos a história de um homem chamado Abrão, que teve o seu nome mudado para Abraão. Os que já ouviram falar desse homem, levanta a mão. Quem já ouviu falar desse homem? Abraão é digno de todo respeito, de toda honra, como o pai da fé. Sem Abraão nós não existiríamos. E infelizmente nós somos uma geração que não conhecemos as nossas raízes, não honramos aqueles que nos ensinaram o caminho da fé. Infelizmente hoje nós vemos uma quantidade de pessoas que chegam dentro da casa de Deus, e eu tenho que dizer isso porque é uma verdade. Chegam destruídos, chegam sem perspectiva nenhuma de vida, sem sonhos, sem esperança. Alguns até mesmo já tentando até a morte várias vezes, caem num lugar como esse. E um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, ensina você essa palavra maravilhosa, te ensina a caminhar na fé. E não obstante, quando nós melhoramos de vida, nós crescemos espiritualmente, recebemos aquilo que necessitávamos, a gente esquece dessas pessoas e elas se tornam simplesmente passado para a gente, porque o ser humano tem facilidade de esquecer quem foi que um dia estendeu a mão para você se levantar. Mas eu conheço um Deus que não se esquece de nada, de nenhum dos seus, e principalmente daqueles que um dia honraram o nome dele nesta terra. E este homem foi Abraão. Como falaríamos de Deus? Como entenderíamos o que é fé sem Abraão ter nos ensinado isso? Por isso ele é chamado de o pai da fé. E nas 3 principais religiões monoteístas, Abraão é chamado de o pai da fé.
A história de Abraão nos diz que ele, um dia, estando na sua cidade, ele habitava em Ur, ao sul da Babilônia, cidade dos caldeus. E era um homem próspero, diz a história dos judeus, os sábios da cultura judaica, que Terá era um homem de muitas posses, e esta família dedicava todo o seu lucro, toda a sua prosperidade, toda a sua boa vida aos deuses que eles serviam. Até um dia que Abraão começou a raciocinar e pensar: por que bonecos de pedra, estátuas, são chamados de deuses? Porque Abraão percebeu que eles tinham olhos, mas não viam. Eles tinham ouvidos, mas não ouviam. E tinham pés, mas não andavam. E tinham que ser carregados por aqueles que o adoravam. E Abraão, imagino eu, deve ter pensado: como uma pessoa que tem que ser carregado por um humano pode ser chamado Deus? Como um ser que não fala, que não respira, que não faz nada, pode ser atribuído como uma divindade? Abraão não acreditou nisso, ele raciocinou, e por isso que todo crente inteligente, filho de Abraão, ele raciocina, ele não sai comendo qualquer coisa, ele analisa, ele discerne os caminhos para provar o que é certo e o que é errado. Abraão contrariou toda uma tradição de anos e anos e anos, toda a sua família, toda a tradição familiar. Ele quebra esse laço quando ele decide dizer: eu não servirei a deuses de pedra. Eu acredito que deva existir um Deus, mas não como esses. Até um dia que a história conta que ele quebrou todos os deuses do seu pai. Mesmo tentando mentir, dizendo que outro Deus tinha se irado e feito aquilo, o próprio pai de Abraão falou com seu filho e disse: olha, meu filho, isso aqui realmente só são pedras esculpidas. E Abraão, irado com este politeísmo que reinava no mundo antigo, na sua cidade, ele decide sair da sua casa, sair do meio da sua família, do lugar onde ele tinha conforto, amor, recursos, simplesmente por uma convicção. E essa convicção eu chamo de voz do Espírito. Essa voz disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que te mostrarei. E a promessa continua: farei de ti uma grande nação, multiplicarei a sua descendência, serão como as estrelas do céu, como a areia do mar. E quando vejo essas promessas a Abraão, eu começo a observar o perfil de um homem diferente de todas as pessoas ao seu redor. Todas as pessoas que estavam ao seu redor não eram iguais a Abraão. O que eu estou querendo dizer para você aqui? Que um crente genuíno, ele tem que ser diferente das pessoas que o cercam. Se você tem zelo da sua imagem, preocupação do que vão dizer quando você tomar uma atitude radical em posição à sua fé, em detrimento da maioria que te cerca, você não está preparado para receber as promessas de Deus. Você tem que tomar uma atitude que contrarie, façam as pessoas se escandalizarem, para que Deus comece a fazer promessas na sua vida. Infelizmente, a maioria das pessoas que querem promessas de Deus não fazem nada, ou se fazem muito pouco. Por onde? A gente senta aí nesse banco, a gente mal dá o nosso dízimo, mal dá a nossa oferta, mal tira tempo para ouvir Ele, e pensa que promessa vai cair assim, no nosso colo.
E esse homem nos ensina que não é assim. Temos que tomar uma decisão, e uma decisão de louco, porque o próprio livro de Hebreus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das que se esperam. Então, quando falamos de fé, falamos de acreditar no invisível, falamos de confiar no que não se vê, falamos de coisas transcendentais que não pertencem a este mundo. A primeira coisa, para eu poder me denominar como descendente de Abraão, não posso estar firmado em nada do que eu vejo. Uma realidade difícil, porque a maioria de nós até entramos dentro da igreja, mas confiamos no que vemos. Ainda diz, eu tenho fé, eu sou um homem, uma mulher de fé, e será que isso é verdade? Porque este homem, ele quando teve a sua convicção, ouviu a voz de Deus, ele saiu, ele abandonou conforto. Vozes disseram para ele, você está louco, você não pode seguir essa jornada sozinho, você está renunciando um reino, uma família, uma herança, que todas as coisas que nós temos, você é o herdeiro de tudo. Você não pode fazer uma loucura dessa, largar tudo e sair por aí, sem direção, dizendo que um Deus mandou você sair daqui. Abraão renunciou riquezas. Ele era um sheik milionário. Segundo os antigos, a roupa que Abraão usava, pouquíssimas pessoas tinham condição de usar. É a mesma coisa que hoje alguém só fazer compras na VR, na Aramise e outras lojas que nós temos aqui em Brasília, que às vezes você vai lá olhar um terno R$3.500. E é desse que a gente gosta e fica querendo, né? Aí que o negócio estreita. E Abraão larga tudo. Quando ele larga tudo, sabe o que acontece? Eu vejo a fé. E aí entra o que eu acabei de ler com você, que você não deve ter entendido, mas pela revelação da palavra, a sua mente está começando a se abrir a respeito de fé, a respeito de crer e a respeito de ser justificado por Deus. Gênesis 15, versículo 6, eu vou ler novamente, e eu quero que você preste atenção, o meu objetivo é o entendimento. 15, versículo 6, nós lemos, e creu ele, ou seja, teve fé no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Abraão, quando saiu do sul da Babilônia, próximo aos rios Tigre e Eufrates, ao mar Mediterrâneo, ele não teve um direcionamento se ele tinha que ir para o norte, para o sul, para o oeste. E o leste não dava porque tinha água. Mas ele não tinha um mapa dizendo, você faz isso, passo 1. Passo 2, você faz aquilo. Passo 3, você faz isto. Eu estou pregando, eu preciso que você entenda o que Deus está falando com você. Tem muita gente parada no caminho, esperando a promessa que não chegou, porque está esperando que Deus vai te dar um mapa dizendo tudo que você tem que fazer. Vista essa roupa, calça esse sapato, vai tal dia ali, tal dia você faz isso. Ei, Deus só dá uma ordem, o resto é com você. E se tiver alguém que tem coragem para ouvir a voz de Deus e sair sem rumo por aí, simplesmente porque Deus falou, esse é um verdadeiro descendente de Abraão e vai ter promessas sobre a vida dele. Ele simplesmente saiu, sem saber para onde. Agora muitos de nós, Deus chega, usa até o profeta, e fala, se levanta. E você acha que isso não é o suficiente. Se levantar, para quê?
Ou contra quem, né, na mente de algumas pessoas? Se levantar aonde? Um descendente de Abraão, uma palavra basta para você ser bênção na terra. Essas coisas fazem a gente até ficar emocionado. Ergefosniai, o verdadeiro crente, basta uma palavra para ele se levantar e descobrir o propósito que Deus tem com ele na terra. Só precisou de Deus falar uma coisa para mim: eu tenho um chamado na sua vida. Depois desse dia, todas as minhas decisões foram pautadas neste pensamento. Foi assim que eu encontrei uma igreja. Foi assim que eu aprendi a orar, aprendi a jejuar, aprendi a ir para a monte, aprendi a ler Bíblia, aprendi a vigiar, aprendi a conhecer a Deus, o Deus invisível que se revelou a Abraão. E eu estou dizendo para você nessa noite, se ele ainda não se revelou a você, se prepara. Ele está esperando o momento para que ele possa falar contigo e você possa ouvir e o sobrenatural das promessas dele possa acontecer na sua vida. Tem que ser sensível. Abraão só foi uma vez. Agora tem gente que fala que é 30, 50. Ah, Deus não fala comigo, não fala? Será que é ele que não está falando? E olha, descendente tem que ter as marcas do pai. Porque Jacó também era sensível. Ele estava atravessando o val de Jaboque, quando ele percebeu a presença de algo diferente naquele lugar. O que ele faz? Ele coloca toda a família dele para ir na frente. E quando as últimas pessoas estão atravessando o val, perguntam para ele: Jacó, você não vai atravessar? E ele diz: não, podem ir indo na frente. Ou seja, eu sei que minha bênção está por algum lugar aqui perto, e eu não vou sair daqui enquanto eu não encontrar. E ele foi sensível à presença do anjo. O anjo ao qual ele lutou toda aquela noite. E disse a ele: o que queres que eu te faça? Bastou uma palavra daquele anjo. Abraão, o pai da fé, ele tinha uma promessa que era pior do que aquilo que ele começou a fazer. Por quê? Primeiro ele sai para um lugar onde ele não sabe aonde. Isso lembra muito meu início na fé. Quando eu decidi aceitar a Cristo mesmo, eu falo isso para a glória de Deus. Talvez isso sirva de exemplo para você. Que quando eu testemunhei verdadeiramente a minha fé, entreguei-me a Jesus Cristo de todo o coração, eu tive a proibição de dormir na minha própria casa. Eu fui proibido, tá? Não é o que você passa hoje, não. O irmão não olhou para você, você fala: eu não vou mais buscar Deus. Ai, como a pastora Vânia disse, qualquer coisinha, ai, não dá mais para mim servir naquele lugar. Foi humilhação mesmo. Foi humilhação todos os dias, até o ponto de falar: ou esse Deus de Abraão, ou a sua casa. E a pessoa sabia que eu não tinha nada a não ser aquilo. Se eu saísse de casa, eu só tinha um pé atrás e outro na frente. E a minha reação não foi se espantar, porque eu sempre tive convicção de que quem chama garante. Glórias a Deus. Porque eu conheci os deuses lá fora. Conheci
tudo que eles fazem. E quando eu conheci o Deus desta igreja, eu vi que Ele era Deus de verdade. E eu falei, se na mão dos deuses eu estive vivo e não me faltou nada, quanto mais na mão daquele que criou os céus e a terra. Pois eu olhei, eu fui mais ousado do que o meu inimigo, que estava usando aquela pessoa, e disse, com toda certeza, eu falei, eu prefiro o Deus da igreja. Boa tarde. E fui-me embora. Comecei a andar, virei a esquina, e veio um gozo na minha alma. Uma coisa dizendo assim, está tudo no controle. Era isso mesmo que eu queria fazer para poder mudar a sua vida. Se tem gente que tem medo de decepcionar pai, mãe, marido, toma uma posição hoje. Assuma a tua fé. Se levante quem se levantar. Você não tem que estar nem aí, porque aquele que te chamou é aquele que vai te sustentar. Aquele que prometeu é aquele que vai. O negócio está desenrolando aqui. Simplesmente vá. E eu pensei, Ele vai cuidar de mim? E na pior das hipóteses, eu vou na minha líder espiritual, a minha mãe na fé, eu peço a ela a chave da igreja. Ela tem visto meu comportamento, ela vai me dar esse voto de confiança. Na rua eu não fico, e se for para ficar, ficarei também. Por quê? Porque como eu posso reclamar se eu ia para o inferno e hoje eu tenho vida eterna? Então, por causa disso, tudo para mim é motivo de dar glória e aleluia. E quando eu estava saindo de casa, encontrei uma pessoa, e essa pessoa falou assim, ó, nós estamos procurando um local para morar, para alugar, eu quero que você vá comigo, nos ajudar. E quando achamos esse local, ninguém sabia de nada, eu estava criando coragem para falar com a pessoa que eu queria a chave da igreja para dormir, que eu tinha sido expulso. E eu só calado, ninguém sabia, né? Te ajudei a achar um lugarzinho para você, que legal, né? E eu pensando, eu na prova, né? Sem morar e ajudando as pessoas a achar lugar para morar. E acharam, achamos o lugar. Eu, muito bem, Deus, glória a Deus por isso. Quando ao menos espera, a pessoa olha para mim e fala, ei, eu posso te fazer um convite? Eu falei, pois não. Quer morar com a gente? Eu falei, agora que eu não paro mesmo, depois dessa experiência, pode vir o que vier. A gente assume a responsabilidade e diz que é Deus até o último momento da nossa vida, que Ele é, e Ele não mente. Quando Deus fez esta obra, eu lembro o que Ele está falando com você hoje. E que Abraão pode ter sido o primeiro, mas nunca o último. Ou seja, Deus se responsabiliza por aquele a quem Ele chama. O negócio é você entender, ouvir a voz e obedecer. E Abraão sai sem saber para onde, com uma mulher, com alguns criados e o seu sobrinho, e sabendo que todo o perigo que havia nas estradas, ele vai. E quando ele vai, Deus começa a dar experiências a Abraão nessa jornada dele. Começa a cuidar dele. E Deus, cuidando dele, faz promessas, como eu falei, humanamente pior do que o mandamento de sair da tua casa. Porque ele pega um homem de aproximadamente 90 anos, uma mulher de aproximadamente 70 anos, e diz:
eu farei de vocês uma grande nação, vocês terão muitos filhos. E se não bastassem eles serem velhos de idade, sua mulher era estéril. Se Abraão realmente não tivesse fé, ele não teria vivido as promessas de Deus. E há pessoas que acham que você recebe a fé quando entra na igreja. Não! A palavra de Deus diz: creu ele estava no meio dos incircuncisos, no meio dos deuses pagãos, no meio de uma Babilônia, e Deus viu fé nele. A fé já está contigo antes de você aceitar a Jesus. Você só precisa usar. Ou você acha que quem era uma pessoa totalmente diferente ontem e hoje é outra, você acha que ela aprendeu, recebeu isso aqui? Não. Ela tinha isso antes. E o que ela tinha e foi usado resultou em ela estar hoje na presença de Deus. Pessoas que são abençoadas hoje não esperaram a bênção vir para usar a fé. Usaram a fé na situação que estavam e a bênção chegou. Eu estou pregando e vou repetir para você entender. Para de ficar olhando ao seu redor e murmurando, colocando culpa no pai, na mãe, no pastor, na igreja, no filho. Para de ficar olhando à sua volta, ficar falando das suas mazelas, da sua necessidade sentimental, espiritual, material, e usa a sua fé. Ouve a chamada de Deus e Deus vai te transportar deste lugar de vergonha para o lugar da vitória. Você age aonde você está, nas circunstâncias que você estiver. E aí a sua vida vai sendo mudada, porque Deus vai honrando a sua fé. Você vai crendo e Deus vai te justificando diante dos teus inimigos. Você vai crendo e as portas vão se abrindo. Você vai crendo e os degraus vão sendo aumentados. Você vai crendo e a autoridade é delegada. Você vai crendo e o reconhecimento é chegado. Você vai crendo e o milagre chega. Você vai crendo e aquilo que parecia impossível se torna possível. Porque o Deus que justifica está observando a sua fé. Empurra o teu irmão aí, dá uma cotovelada nele aí e diz: Deus está observando as suas atitudes. Deus está observando a sua fé para te levar ao lugar da conquista. Olhe para cá. Eu quero entrar agora no que Deus me deu. E Deus dá cada coisa para a gente que a gente até ri. E eu quero que você redobre a sua atenção agora. Isso só foi a introdução para você entender que Deus está querendo falar com você. Eu estou falando de algo que o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido numa madrugada. Nessa semana eu ouvi nitidamente uma voz dizendo: sexto sentido. E pela segunda vez eu ouvi: sexto sentido. E parece coisa de louco, mas é assim que a gente é mesmo. Descendente de Abraão tem que ser igual louco. E a voz disse de novo: sexto sentido. Eu fui perguntar para Deus: o que é sexto sentido? Aí o Espírito Santo, eu estava deitado numa madrugada, o Espírito Santo foi falando comigo: olha, o homem natural tem 5 sentidos, mas o espiritual tem 6. E eu falei: Jesus, isso está parecendo coisa de filme que eu já vi falar. Ele disse: não, mas o filme distorce. Eu não, eu mostro a realidade dos fatos. O homem natural, ele é guiado, ele vive pelos seus 5 sentidos naturais. Diga assim: 5.
sentidos naturais. Você sabe quais são eles? Eu não precisei de consultar livro. O Espírito Santo falou para mim. Eu estou falando sério. Ele falou: o homem natural, ele é guiado pela visão, pela audição, ai meu Deus, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. O Espírito de Deus disse a mim: o homem natural, ele é guiado, é governado por aquilo que ele pode ver e sentir. Mas o homem espiritual, ele descobre um sentido a mais. E a partir do momento que ele descobre esse outro sentido, ele larga todos os outros 5 e vive dependendo só desse sentido que ele descobriu. Eu estou me arrepiando com isso. E o Espírito Santo falou para mim: diga para a minha igreja que descendente de Abraão, crente que quer ver promessa, crente que quer conquistar, tem que andar no sexto sentido. E o nome desse sexto sentido é fé. O nome dela é fé. É o sentido que não se vê. Acotovela o seu irmão aí, mas dá uma assim bem na segunda costela dele, assim, para ele ficar um pouquinho sem ar, porque isso é de deixar a gente sem fôlego. Como é que uma pessoa vive? Então é um paranormal, então é uma pessoa sobrenatural. E aí eu fui entender que a Bíblia nos diz, quando Gálatas 5 está falando dos frutos da carne. Quem já ouviu falar dos frutos da carne? Glutonarias, bebedices, chocarrices, prostituições, iras, pelejas, contendas, invejas, facções e outras mais. A pessoa que anda governada pelos seus 5 sentidos naturais vive uma vida de obras da carne. Assim a gente discerne. O raio-x entra nessa hora. Quer saber se é descendente de Abraão? Olha para os frutos. O nosso Deus, poeta, professor, salvador, Messias, sacerdote eterno, disse: conhecereis as árvores pelos... Assim como uma árvore má não pode dar bons frutos, uma árvore boa não pode dar maus frutos. E pelos frutos se conhece a árvore. Então a árvore má é todo aquele que anda na obra da carne, confiando nos seus 5 sentidos. Está sentado no banco hoje, não conhece Bíblia, não foi batizado no Espírito Santo, aí fica: eu ser pregador, eu ser um missionário, olha para mim, eu não sei, eu não posso. Tem alguém na sua família que o diabo está destruindo e você acaba de destruir. Porque se ele é viciado, você fala: lá vai o viciado. Se ele está dando trabalho, você olha e diz: você nasceu para dar trabalho. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Quando você vive pelo que vê, pelo que sente, você vive uma vida desgraçada. E aí a necessidade de você aguçar esse sentido o mais rápido possível. Porque assim como os sentidos estão no plural, os frutos da carne também. Mas você lê o livro de Gálatas e você vê o fruto no singular, o fruto. Tem gente que diz os frutos do Espírito. Isso é uma heresia, porque o fruto está no singular, dizendo só existe um que pode dar 9 atributos para o ser humano andar no sexto sentido.
O fruto do Espírito: fé, amor, bondade, paz, longanimidade. Quem já ouviu? Estou pregando em grego. Ainda lê Bíblia? Posso continuar? Então o fruto do Espírito, no fruto do Espírito está a fé. Diga assim: fé. Mais alto: fé. Aí você pergunta: mas está a fé, o amor? Ei, é um só. O pacote é completo. Quando você recebe o fruto, já recebe os 9 gomos logo de caçapada. Quando você recebe o fruto pela fé, você tem amor, tem paz, tem bondade, tem longanimidade, tem mansidão, domínio próprio, fé, gozo, tem tudo, porque Deus não chama ninguém para ser incompleto. Deus, quando chama para ser completo, para ser cheio na totalidade, para ser bênção na terra. Ó, irmão, tem muita gente com conversa fiada aí. Não, irmão, eu tenho até fé, mas amor não é comigo não. Então é genérico. Esse fruto é falsificado. Vem tudo junto no pacote. Quem recebe fé tem o amor. Quem tem o amor tem a paz. Quem tem a paz tem a bondade. Quem tem a bondade tem a longanimidade. É tudo um fruto só. E assim como o fruto é um, o sentido também é um. O que isso fala? Olha só: um Deus, uma só fé, um só corpo. Aí o que você entende? Minoria, Deus. Maioria, mundo. Mundo, frutos. Mundo, sentidos. Mundo, deuses pagãos. E o que Deus está querendo dizer para o descendente de Abraão? O que João nos disse: maior. E eu vou dizer para você redobrar a sua atenção. Se é pentecostal, já estava recebendo aí. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Ei, levanta a tua mão para receber. Ninguém impede as promessas de Deus da tua vida. Não tem família, não tem marido, não tem dinheiro, não tem demônio, não tem nada que vai impedir, porque a fé, o sexto sentido que eu recebi, você recebeu, é maior, é maior, é maior, é maior. Caia certa mais que esta é maior, porque quem chama é maior. Depois de ter entendido a importância de ter uma fé verdadeira, não de palavras, mas verdadeira, eu fui dar umas pesquisadas. E segundo um instituto de pesquisa chamado, se eu não me engano, acho que é Spiritual Science dos Estados Unidos, eles estavam dizendo que o sexto sentido é a capacidade de perceber o mundo espiritual. Mas segundo eles, anjos, fantasmas, vamos chamar de demônios, né? E aquilo que nós vemos em ficções como filmes do X-Men, Liga da Justiça, é uma para-reflexão daquilo que o sexto sentido pode fazer quando despertado. Prever futuro, ver o passado, discernir acontecimentos. E segundo outra faculdade norte-americana que estuda sobre o assunto, eles encontraram uma substância que há na retina do olho humano. E essa substância, ela libera um magnetismo que libera uma espécie de contato com aquilo que é irreal. E depois de ouvir o que Deus me ensinou, eu fui só na ciência para tentar explicar melhor para vocês. E aquilo que a ciência deu de vários nomes, eu entendi. É a fé. A gente lê todo dia isso e não entende. A fé é o fim fundamento das coisas que o quê? Que não se veem. Então Deus está falando
Você tem que tomar uma posição, não é só ir para a igreja, você tem que parar de se firmar no que você vê, crente, e ter uma fé verdadeira, entregar a sua vida na mão desse Deus e deixar Ele dirigir e cuidar. Aí você vai ver que o semblante do crente muda. Você vai parar de ver gente que fica aí com essa cara aí abaixada, de depressão, de desânimo, que se você olhar 2 minutos para a cara dele, você nem prega, porque ele mais te desanima do que dá vontade de você profetizar para ele, porque ele não é coitado, ele não é coitadinho, ele sabe muito bem o que Deus quer dele, ele sabe quem ele é em Cristo, mas insiste em ficar levando essa vida de Zé Ninguém. Deus não tem pacto com quem não quer o melhor, Deus não tem aliança quem não quer o sobrenatural. Deus só chama a gente que quer conquistar, quem quer o melhor de Deus e luta para isso. Irmão, dá um glória aí, para ver se esse crente aí se arrepende hoje, passa a usar a fé. Sexto sentido, e Deus foi mais além comigo. Quantos querem que eu pare? Diga aleluia. É porque isso aqui a gente não recebe em qualquer lugar não. Tem que dar valor. Eu quero ver uma pessoa que não se dedica, não se entrega, pregar uma mensagem revelada. Fica só contando história da vida dos outros, só para o púlpito, só para falar da vida dos outros. As ovelhas vêm com fome e voltam com fome. Então, para ter revelação tem que ter preço pago. E você tem que valorizar isso aí, tá? Porque os seus pastores aqui, se as mensagens são poderosas, como dizem aí, nossa, o culto foi, a mensagem foi, glória a Deus, e honra ao vaso que ainda se santifica e se preocupa com o que o rebanho precisa ouvir. Então, rebanho, faça a sua parte, dê valor, guarde no coração, busque entender e praticar aquilo que Deus quer de você. O que eu quero falar aqui, já estou encerrando, é que Abraão e Sara, este casal que agora está com 100 anos, Abraão, 89 anos, Sara, Ismael, já está com 14 anos, porque Deus falou, eu vou te dar um descendente, e a sua mulher vai ter um filho. Ela não acreditou, e fez que Abraão tivesse um filho com a escrava. Se você for olhar a história de Abraão e Sara, você vê Abraão crendo e Sara duvidando. Posso estar forte aqui. E eu quero dizer para você que Abraão e Sara é o tipo das nossas duas personalidades. A natural, que anda confiando nos sentidos naturais, ou a espiritual, que anda confiando no sexto sentido da fé. Irmão, dica, experiência de quem tem para contar. Não compartilhe as suas experiências com quem não tem fé. Vai te atrapalhar, pode até impedir que você consiga chegar. Deus te deixa acordado a noite toda, como deixou Abraão. Quando ele foi fazer um sacrifício, ele falou, Deus, se a promessa é verdadeira, então me prove. Aí Deus fala, traga o animal e me ofereça em sacrifício, que isso dá outra mensagem. Porque quem quer certeza das promessas de Deus também tem que saber dar alguma coisa para Deus. Mas o que eu estou pregando é que Abraão teve a visão da promessa, e Sara não. E quando Abraão contou para Sara que ela teria um filho, ela riu, nunca! E se Abraão não tivesse fé suficiente, ele desistia, entregava toda a sua fortuna na mão de Eliezer, o Damasceno. Quando Abraão recebia a visão, Sara estava no seu sentido natural. Eu não posso ter filhos, eu não posso gerar, eu não posso
ter promessas como essa, traga logo H! Traga logo H, porque eu estou morrendo e nada vai acontecer. Quando Abraão foi livrar Ló da guerra dos 5 reis contra 4, e ele tinha sido levado escravo, Abraão disse: Sara, fica aí, porque senão você vai atrapalhar. Você vai falar: não vai, você vai morrer, vai acontecer alguma coisa. Eu tive um sonho que a flecha atravessava a sua cabeça. Porque tem gente que é assim, Deus te dá uma visão grande e ele não tem visão de águia, de galinha, né? Fica só catando milho. Aí você fala para ele, ele se espanta, já começa a dizer: não vai dar certo, irmão, você vai morrer, vai desviar, vai se corromper. Isso é filho de incrédulo, servo de Satanás. Eu vim aqui dizer que o verdadeiro filho de Abraão crê na promessa. Se Deus falou, Deus garante. Pode ir, pode desbravar o mar. Vai acontecer. Vai acontecer. O Isaac chega. Significa riso. Toda vez que Sara olhava para Isaac, ela lembrava: eu ri da promessa. E olha a promessa aí. Deus fez isso para marcar ela. Chegou um dia que Deus falou para Abraão: eu quero que você entregue o seu filho Isaac em sacrifício para mim. Eu não divido a minha glória com ninguém. A gente era amigo, a gente conversava. Agora você só dá tempo para esse Isaac aí. Pode matar ele. Abraão não fala nada para Sara, porque se ele fala: matar o meu filho depois de tudo isso que a gente passou? Não! Vem cá, Isaac. Não, 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 não. Abraão, ó, está entendendo, tem que dar glória a Deus. E ele sobe para o monte. E lá no monte, quando ele vai estender a mão, porque o menino falou: aqui tem lenha, tem cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? A primeira vez que é apresentado o Deus da provisão na Bíblia, Abraão diz: Jeová Jireh, ou seja, Deus proverá. Todo filho de Abraão, quando ele olha para a sua cozinha, não tem o arroz, não tem o feijão, não tem a carne, está desempregado, e alguém perguntar: como a gente vai comer agora? Aí você olha para Abraão: o meu pai me ensinou, ele proverá. É assim que as coisas têm que funcionar. Quem chama garante, quem promete cumpre. Quem chamou não foi homem. Ele olha para o menino e Deus envia um anjo. Olha, cada vírgula na Bíblia, cada exclamação, ponto final, fala muita coisa. E você vê que o anjo diz: Abraão. Ele continua: não ouviu. Porque ele falou: o que eu quero saber de anjo? Deus mandou matar a criança. Aí depois o próprio Deus intervém: Abraão, não faça isso. E aparece um cordeiro com chifres presos no penhasco. Que eu estou pregando para você aqui, eu já estou encerrando, preste atenção, que Abraão e Sara é uma pessoa só. Entenda a Bíblia, é uma pessoa só. Como assim, pastor? Como assim? Gênesis mesmo, lá no início, diz o quê? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e será o quê? Então Abraão e Sara é uma só pessoa. Ei, você que é casado, fica desmerecendo o seu cônjuge, você está prejudicando você mesmo. Você que só deseja o mal para o seu cônjuge, quer botar ele no chão, se acha melhor, você está prejudicando você mesmo. Uma só carne. Então Abraão e Sara é a mesma pessoa. O que Deus está falando?
Dentro de você tem um Abraão. Dentro de você tem uma Sara. Pegou o mistério? Quem é que está mandando aí? Essa Sara está mandando aí? Abraão é o cabeça. Ah, mas Sara sabe fazer bolo, sabe cozinhar, mas foi chamada para ser a disjuntora. Se tomar papel de homem, o lar destrói. Com toda a sua pose, irmã, com toda a sua habilidade, você é companheira. É estrutura. É preparação, é propósito. Ah, mas eu me acho melhor do que o meu marido, mas ele é o cabeça. Ele tem estrutura de falar, não faça isso. Assim não. Assim, assado. Por quê? Porque o emocional do homem é preparado para tomar decisões importantes para o futuro da família. Ah, porque tem muita gente tomando decisão sem consultar, não precisa consultar ninguém. Ei, ore. O que eu estou pregando aqui? Estou pregando por parábola e tipologia. Você muitas vezes ouve o seu sentido natural e fecha o ouvido para a fé. E isso serve também para o casamento. Se o casal está na presença de Deus, se o casal serve a Deus, eles têm que andar conforme a palavra para vencerem. Eu não digo a voz do incrédulo falar para você desviar, sair da igreja. Você sabe muito bem o que eu estou pregando. Não se faça de inocente, tá? Porque primeiro, se tem união entre crente e incrédulo, a Bíblia já amaldiçoou. A Bíblia diz: se você casou, vocês dois eram incrédulos, aí você se converteu, tudo bem. Se ele quiser seguir com você, acompanhe. Se quiser ir embora, que vá, mas você não larga a sua fé. Mas se é crente, arrumou gente incrédula lá fora, o problema é seu. Porque Deus trata o casamento como um tipo da união entre Cristo e a igreja. E o casamento tem que ser santo. E voltando aqui para a palavra, tem gente que está ouvindo mais Sara do que Abraão. Olha, irmão, se Deus te deu uma visão, se você sabe que a pessoa não vai concordar, está lá no outro mistério, nem fale. Se Deus te deu um propósito, ou vou interceder por fulano, interceda. Deus me deu um propósito, vou fazer um jejum, faça. Mas não vai contar para quem não teve a visão. Vai dizer, para que interceder por ele, não é de Deus não. Para que jejuar? Para que isso? Quando Deus te der uma visão e a sua fé entender que é isso que Deus quer de você, simplesmente obedeça. Obedeça. Porque as promessas feitas a Abraão são, na verdade, para todos os seus filhos. Estou dizendo que quando Deus traz você para uma igreja, Ele tem um plano e promessas para que você tenha uma vida abençoada. Não é da vontade de Deus que você viva uma vida ruim e dê glórias, aleluias, e morra nessa vida ruim, dizendo, não, é porque eu estou indo para o céu e por isso que eu tenho que viver só coisa ruim. Descendente de Abraão tem promessa. Olha para o seu irmão aí, já estou terminando. Pergunta para ele aí, você é descendente de Abraão? Você crê em Deus? Você vive pela fé? Gente, todo aquele que vive pela fé não prejudica o seu próximo, não se vende por causa de dinheiro, não fica comparando a sua vida com as dos outros. Ele já tem um rumo da sua vida, e o rumo se chama fé. A fé é suficiente para suprir todas as necessidades do ser humano. Se coloque de pé nesta noite. Isso é mensagem para toda a vida.
tá? Você vai precisar dela todos os dias. O grupo que ficou de cantar, vai se preparando. Ficou alguém sem cantar que você me disse? Sim, então eu vou terminar o ato profético, elas vão encerrar louvando. Eu quero só passar algumas coisas aqui que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Você vai se mover, vai adorar o Senhor com corpo, alma, mente, com tudo, porque para isso você nasceu, para adorá-lo na beleza da sua santidade.